Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero dirigir as minhas palavras às mulheres que se empenham em conduzir uma carreira executiva bem-sucedida. As mulheres vêm sistematicamente avançando e conquistando poder mundo afora. No Brasil, esta é também uma realidade. Elas estão estudando mais, elas estão se tornando mais preparadas, determinadas e conscientes sobre o seu papel como pessoas que são capazes de transformar não apenas a sua casa, o seu ambiente de trabalho, mas até mesmo o próprio mundo. Temos visto até mesmo exemplos de crianças com 16 anos que se empenham numa campanha de salvação do planeta. Temos uma outra indiana também que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em função de seu trabalho em favor da educação. Esta é uma realidade. Hoje sabemos que grande parte dos programas de MBAs no mundo inteiro, as cadeiras são ocupadas por mulheres. Isto, na verdade, é um grande avanço, porque não sei se você sabe, a mulher chegou em 1964 para participar do primeiro programa de MBA na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então veja a diferença, veja o espaço que as mulheres têm ocupado. E assim será daqui para frente. Como disse, repito, a mulher está se tornando consciente, verdadeiramente consciente da sua missão, do seu propósito. E o que é mais importante, converso com inúmeras mulheres todos os dias e todas elas são movidas por um propósito muito especial, que é a integração entre vida particular, vida profissional, vida familiar. E isto faz uma grande diferença. Então, em função dessas mudanças que são verdadeiramente radicais, eu gostaria de apontar para todas vocês alguns caminhos que, se trilhados por vocês, eles se tornarão extremamente perigosos e que também pode destruir a sua carreira. Lembro-me que na década de 80 li um livro muito interessante, este livro aqui, Management Strategies for Women, das autoras norte-americanas Anne McKay Thompson e Marcia Donna Wood. Um livro muito bem escrito, muito ilustrativo da situação dos dias em que ele foi escrito e também em relação aos dias do futuro. E hoje, olhando para este mesmo livro, eu vejo que as autoras estavam corretas em suas análises e também em prognosticar o futuro da mulher no ambiente corporativo. Eu não preciso aqui declinar o nome de mulheres brasileiras que ocupam posições estratégicas nas organizações. Eu mesmo aqui já assisti uma diretora de recursos humanos de uma empresa, um grande grupo nacional, o Grupo Sabó, que foi contratado por uma grande empresa multinacional, a Eaton, e hoje ela é vice-presidente de recursos humanos nos Estados Unidos. Conheci também uma outra que foi transferida pela então Alcoa para os Estados Unidos e ela chegou a ocupar também a posição de vice-presidente de recursos humanos da Alcoa. Poderia citar uma quantidade enorme de outras mulheres que estão se distinguindo em seus papéis de executivas. Na Xerox, na IBM, na GM, na Microsoft,
no Facebook, entre tantas e tantas grandes organizações. Por esse motivo eu gostaria de chamar a sua atenção para os caminhos que, se trilhados, serão perigosos para a sua carreira. O primeiro, tentar obter ou conquistar posições de poder, de autoridade, com custo real para os outros, isto é, pisando na cabeça de seus colegas ou de seus colegas. Esse tipo de comportamento hoje ele é demodé. Hoje as organizações não aceitam esse tipo de comportamento. Eis aí porque hoje nós temos aquilo que se denominou de o pecado mortal das organizações, que é o assédio moral. Afora o assédio sexual também. Então, para você empreender uma carreira, você tem de ser feminina, você tem que ser doce, você tem que ser empática, você tem que ser preparada, você tem que ser distinta e, sobretudo, você tem de ser uma profissional exemplar. Portanto, não caia na tentação de querer passar, cortar o pescoço de suas concorrentes para poder avançar em sua carreira. Esse será um caminho letal para você. Em segundo lugar, pensar que você tem de se comportar como um homem. Usar a mesma linguagem suja que muitos homens usam nas organizações. Eu me lembro que alguns anos atrás eu recebi aqui a gerente de um grande banco, um dos maiores bancos do Brasil, banco privado. E a sua diretora regional convocou uma reunião com 350 subordinados. Um call conference. E naquela ocasião, ela proferiu um discurso cheio de palavrões, de termos sujos, que são até mesmo indignos de eu repeti-los aqui. Quando eu vi aquela história por um dos participantes daquela reunião, eu escrevi um artigo imediatamente com o título Cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Portanto, você que é uma mulher, você que tem ambição de crescer na sua organização, que tem o desejo de se tornar uma mulher brilhante, uma mulher modelar, eu sugiro que você modere em suas palavras, se é que você as utiliza ou influenciada pelo ambiente a utilizar. Esses palavrões não contribuem para nada, muito pelo contrário. Eu aprendi na minha escola dominical que as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, tenha muito cuidado com a sua linguagem. Para você se firmar como uma executiva de prestígio e de poder, você jamais deveria usar um linguajar sujo, podre, porque isto pode também putrificar a sua carreira. Em terceiro lugar, ler livros que dizem para você que você, como mulher, não vai chegar a lugar nenhum. Isso é um livro falacioso. As mulheres estão conquistando a cada dia mais poder, mais autoridade, mais visibilidade e mais importância no ambiente dos negócios, na vida política, na diplomacia, na área da tecnologia, na engenharia, na medicina. Veja, nessa epidemia, quantas mulheres foram reveladas ao público global pela sua competência, pelo seu trabalho. Então, leia esses livros, se for o caso. Mas não se esqueça, depois, rasgue-os e jogue fora, jogue-os na lata de lixo, ou se preferir, numa fogueira, e deixe eles arderem em fogo. Eles não vão contribuir nada para o seu crescimento. O que você precisa ler
São livros que vão engrandecer o seu percurso, como por exemplo, o livro da vice-presidente do Facebook, a Sheryl Sandberg, Faça Acontecer. Esse é o tipo de livro que você, jovem, que está iniciando a sua carreira, ou que quer empreender uma carreira de sucesso, deve lê-lo, porque ele vai fazer crescer a sua autoestima, o seu ego, a sua ambição, o seu desejo por fazer uma diferença no mundo. E é isso que a gente precisa e é isso que a gente espera de você, mulher brasileira, mulher executiva. Uma outra questão, outro caminho, melhor dizendo, que você deve evitar. Nunca delegue as suas reais responsabilidades para uma outra pessoa, porque se você o fizer, você pode perder-se no caminho. Assuma as suas responsabilidades. Se cometer erros, reconheça-os. Mude o seu caminho, mude a sua estratégia, mude o seu plano. Mas cuidado, porque o caminho errôneo pode lhe levar à própria destruição. Um outro caminho que você deve evitar: tentar estabelecer relações pessoais, fofocando sobre outras pessoas. Traga apenas para os seus superiores, para os seus pares, para os seus subordinados, aquelas coisas que vão acrescentar valor à sua vida pessoal, à vida deles e, sobretudo, a de sua organização. A fofoca não vai lhe levar a lugar nenhum. Existe uma figura na cultura empresarial americana chamada de Mother Mary. É aquela pessoa que está na organização e por ela não ter a possibilidade de crescer, de avançar, porque a sua imagem está tão carcomida que ela tenta atrair as novatas ou os novatos para o seu ambiente. E com isso, ela destrói centenas de vidas ou de carreiras no seu início. Fuja dessas pessoas, fuja das fofocas. Não estou dizendo que em determinadas circunstâncias você não pode usar um pouco de gossip. Isso você pode, mas tenha muito cuidado para que elas não prejudiquem outra pessoa ou até mesmo você próprio. Um outro caminho que você jamais deveria trilhar: fazer confissões pessoais ou confidenciais secretas a pessoas de autoridade e poder, num esforço para obter harmonia ou favor. Isto é um grande erro. Como eu sempre digo, usando a expressão do Baltazar Gracian, cuidado com o que você diz a uma outra pessoa, por dois motivos. Primeiro, você quer se proteger. Segundo, você não sabe o que aquela outra pessoa vai fazer com aquilo que você diz. Portanto, fuja desse caminho a qualquer preço. Não confie em todo mundo, principalmente naquelas pessoas que parecem ser tão sensíveis às suas necessidades. Amanhã, vocês poderão ter seguido caminhos diferentes. E ela pode usar aquilo que você falou contra você. Eu tenho visto isso acontecer na carreira de muitas pessoas. Por esse motivo, estou chamando a sua atenção. E por último, eu gostaria de pedir para que você evitasse saltar, pular para o caminho dos ratos antes de observar, antes de conhecer, antes de avaliar os seus comportamentos. Isso é muito importante. Daí porque você tem de criar o seu próprio estilo gerencial. Você tem de cuidar a sua maneira de trabalhar, de se expor, de se tornar visível, de fazer o seu marketing pessoal, de se comunicar, etc, etc, etc. E um outro caminho que será fatal para você, e aqui eu prometo a você que eu paro com as minhas recomendações, é
desejar brilhar mais do que o seu chefe, ou, em outras palavras, passar por cima dele. Se você cair nessa tentação, você vai entrar em desgraça. Portanto, tenha cuidado, tenha muito cuidado, principalmente para o seu chefe não ser surpreendido com a má notícia que você deveria ter dado a ele e você não passou. Recentemente, eu estava aconselhando uma executiva no seu processo de transição de carreira. E quando eu estava falando sobre vulnerabilidades, ela me disse: Gutenberg, há 3 anos atrás eu cometi um grande erro. E eu perguntei dela: qual foi esse erro? Ela disse: eu passei por cima do meu chefe. Eu desenvolvi um trabalho que ele não tinha me autorizado, nem eu tinha condições de realizá-lo. E aquilo foi um desastre para mim. Só agora, depois de vários anos, é que eu percebo o quanto é importante você saber respeitar as regras do jogo. Você não pode brilhar mais do que o seu chefe, nunca. De preferência, que você apresente as suas ideias, os seus projetos, seus pensamentos inovadores, como tendo partido do seu próprio chefe. Você vai ganhar muito com isso. Por quê? Porque o chefe não vai promover uma subordinada que não é leal, que não é fiel, que não é confiável. Esses caminhos, minha jovem, minha pretendente a uma carreira de sucesso, poderão lhe levar à bancarrota mais cedo do que você espera. Eu agora espero que você pare e reflita sobre estas minhas colocações, pois elas poderão ser muito úteis, não apenas a você, mas às suas colegas. Eu, como consultor experiente, com mais de 40 anos de experiência no aconselhamento a executivos e executivas, eu sou um ardente defensor do progresso feminino, da ascensão das mulheres nas organizações. Por quê? Porque elas tornam as organizações mais humanas, mais sensíveis. Elas ouvem mais. Daí porque eu deposito grande confiança nessa nova geração de mulheres que surge no país e em nossas organizações. E todas aquelas que já se empenham nesse afã de tornar as nossas organizações lugares melhores para que as pessoas conduzam as suas carreiras. Se você está me vendo pela primeira vez, saiba que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de pré-aposentadoria e também de carreira. Hoje, grande parte dos nossos trabalhos, mais de 90% de nossos trabalhos, estão sendo feitos remotamente, virtualmente, ou pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, ou por qualquer outro canal que facilite essa nossa conversa. E também que nos aproxime, apesar da pandemia que parece estar voltando com grande força. Se você tiver necessidade de qualquer um desses trabalhos, não hesite em ligar para nós. O nosso telefone é 3253-3599. Ou, se preferir, você pode mandar um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. E eu terei o maior prazer em atendê-lo o mais rápido possível também. Eu gostaria de pedir a você que, se você gosta dos meus trabalhos, dos meus artigos, das minhas entrevistas, dos meus posts, de todo esse trabalho que desenvolvemos internamente para ajudar a você ter uma carreira de sucesso, que você recomende os meus trabalhos. Eu ficarei muito grato a você. E agora eu quero agradecê-lo pelo seu tempo, pela sua paciência e consideração. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!